Toda noite, antes de você dormir, você faz uma lista das 6 coisas mais importantes que você tem que fazer no dia seguinte. Então, para você ser bem-sucedido na vida, você precisa de 6 ingredientes. Se eu só tivesse que dar um conselho para uma pessoa para ela enriquecer, para ela ter sucesso, eu diria o seguinte: era uma vez no inferno, estava havendo uma crise de recessão. Lá também tem isso, tá? Estava faltando pecador, você acredita nisso? E aí a equipe de marketing do inferno se reuniu para discutir uma estratégia de marketing para fazer mais gente ir para o inferno. E o diabo-chefe liberou para o pessoal dar opinião. Aí um dos capetas lá levantou a mão e disse: eu sei como fazer isso. Como é? É muito simples, a gente faz assim, ó. A gente faz todo mundo na Terra gastar mais. Mas o que isso tem a ver com vir para o inferno? Ou ele vai gastar mais, para gastar mais tem que ganhar mais. Para ganhar mais tem que trabalhar mais. É trabalhar, ganhar, gastar, trabalhar, ganhar, gastar, trabalhar, ganhar, gastar, trabalhar, ganhar, gastar. A vida vai passar, eles não vão evoluir, vão terminar aqui no inferno. O diabo falou: boa ideia, eu quero saber mais. Um outro capeta-chefe levantou a mão. Eu acho que a gente tem que fazer o seguinte: nós temos que destruir o amor próprio do ser humano. O cara não vai gostar mais dele. Ele só vai gostar do outro, ele só vai se preocupar com o outro, ele só vai fofocar da vida do outro, ele não vai evoluir, vai terminar aqui. O diabo falou: tá muito bem, também gostei. Mas tem mais alguém? Aí tinha um capetinho estagiário. Você sabe que estagiário gosta de dar opinião, né? Levantou a mão. Aí o diabo olhou para ele, viu que ele é estagiário. O que você está querendo? Pô, eu posso dar minha opinião? Ele falou: pode. Qual a sua opinião? Eu acho que a gente tinha que fazer o ser humano pensar que ele ia viver para sempre. Aí o diabo perguntou: e o que tem a ver com isso? Pensar que vai viver para sempre, vir para o inferno? Ou ele vai pensar que vai viver para sempre e vai deixar o importante para amanhã, para amanhã, para amanhã, para amanhã. O tempo vai passar, ele não vai fazer nada, porque vai deixar tudo para amanhã, ele vai morrer e vai terminar aqui. Aí o diabo pensou e falou assim: é interessante isso. Vamos implementar? Então, com a permissão de Deus, ele implementou. Sabe o que ele fez? Ele colocou na mente de cada um de nós a semente da eternidade. Você pensa que seu primo vai morrer antes de você, que seu colega de turma vai morrer antes de você, que todo mundo, que o seu sócio vai morrer antes de você, mas você não, você vai fazer um truque, vai enganar a morte. Você está procurando descobrir um jeito de enganar a morte, mas você acha que você vai ficar aqui mais do que todo mundo. Isso é consequência dessa semente da eternidade que foi colocada na nossa cabeça. Mas isso é uma ilusão. Você vai no cemitério, está cheio de gente reclamando que não teve tempo de fazer nada. Todo mundo que está nos assistindo aqui, inclusive nós aqui, nós nascemos nus, ninguém nasceu de roupa, e temos 24 horas por dia. Ninguém tem mais nem menos, pode ser o pobre, pode ser o novo, pode ser o velho. Nós temos 24 horas por dia e nascemos nus, iguaizinhos. O que você faz com as 24 horas é que faz a diferença. Então, uma vez Andrew Carnegie, aquele que construiu o Carnegie Hall em Manhattan, foi perguntado para ele: senhor Carnegie, o senhor que é o homem mais rico do mundo, na época ele era, se o senhor tivesse que dar um conselho para uma pessoa, agora, simples aqui, para ela enriquecer, para ela ter sucesso, o que o senhor diria? Ele falou: eu diria o seguinte: toda noite, antes de você dormir, você faz uma lista das 6 coisas mais importantes que você tem que fazer no dia seguinte. Põe em ordem de prioridade. E nunca saia da mais importante até acabar. Então amanhã você vai acordar, você vai trabalhar na mais importante. Quando aquela acabar, você risca. Você vai trabalhar na mais importante. Quando acabar, você risca. Só isso. Isso aí, só isso. Você dormir à noite e falar assim: amanhã as coisas mais importantes que eu tenho para fazer é essa. Vou começar pela mais importante. Porque sempre eu vou estar trabalhando a mais importante para o dia. Isso faz toda a diferença. Porque na era da agricultura, mandava no mundo quem tinha terra. Na era industrial, passou a mandar no mundo quem tinha capital, quem tinha dinheiro. Hoje a moeda mudou e muita gente não se deu conta disso ainda. A moeda hoje chama-se informação. Você é rico ou você é pobre em informação. Só que informação tem 2 características interessantes. Primeiro, é um produto altamente perecível. Ninguém está interessado em notícia de ontem, já ficou velho. E segundo, a informação só tem valor quando ela passa de um cérebro para outro. Qual o valor de uma moeda de ouro no fundo do Oceano Atlântico, onde ninguém consegue chegar lá? Não tem valor nenhum.
ela só vai ter valor quando ela estiver na mão de alguém. A informação só tem valor quando ela passa de um cérebro para outro. Não adianta o conhecimento que eu tenho aqui. É o quanto desse conhecimento que eu posso passar para você nesse período que nós estamos juntos. Que nós, seres humanos, temos 7 inteligências básicas. A verbal, a matemática, a musical, a espacial, a corporal, a intra e a interpessoal. Então você viu que eu deixei por final a interpessoal, que é a comunicação de você com os outros, que nós somos animais sociais. Ninguém vive sozinho. Se você tiver uma ideia brilhante aqui agora, a primeira coisa que vai vir na sua cabeça é com quem que você vai implementá-la. Então nós somos, por natureza, animais sociais. E isso faz uma diferença muito grande. Então nós temos que aprender a fazer distinções na área da comunicação. Só que isso não é ensinado na sua mesa de jantar em casa, isso não é ensinado nas escolas. Você acaba virando um autodidata, aprendendo a se comunicar e convencer os outros. Mas por trás de tudo isso existe uma ciência. A boa notícia que eu tenho para você é que ninguém vai num berçário e diz assim, aquele ali vai ser bom comunicador, aquele não vai, aquele vai. A comunicação é uma coisa que você desenvolve com o passar da vida. Agora, se você nunca se interessou por isso, você vai estagnar. E hoje é um dia de despertar, você vai começar a escutar isso aqui, daqui um pouquinho eu vou começar a te dar orientação de livros, que você vai poder procurar, e de repente você vai explorar uma nova área. Porque você vai ver que a pessoa, que ganha, o político que ganha eleição, ele comunica melhor, por isso que ganhou a eleição, entendeu? O médico que tem mais clientes é porque ele se comunica melhor, o advogado, mesma coisa. Então você vai vendo que o que faz a diferenciação, a diferença que faz a diferença, é você ser ou não um bom comunicador. E isso pode ser aprendido. Existem alguns fatores, alguns pilares básicos da comunicação, que como a maioria não sabe, se você consegue fazer distinção desses pilares, você já está na frente dos outros. Então, em pouco tempo, você nota uma diferença. Por exemplo, vão 15 pessoas para uma entrevista de emprego, só tem uma vaga. Quem é que vai ganhar? Quem é que vai ser contratado? A pessoa que soubesse se comunicar melhor. Mais ou menos tem os meus currículos, etc. e tal. Onde é que está o diferencial? O diferencial está na habilidade de se comunicar. E a pessoa pode aprender isso e ir lá e fazer, entendeu? Quando você encontra uma pessoa pela primeira vez, isso tem estudo mostrando, os primeiros 3 a 4 minutos, você vai tomar uma decisão com relação a essa pessoa. Se você vai gostar dela, se você não vai, se você vai confiar nela, se você não vai. Então, todas as vezes que você está prestes a ir num lugar onde você vai conhecer alguém pela primeira vez, eu recomendo que você imagine que tem uma câmera te filmando e o monitor está lá na mesa da pessoa que vai lhe receber. E aí você está tudo monitorando, como é que você tratou o ascensorista, como é que você tratou a secretária. Você imagina se você é rude, mal educado com a secretária. A secretária chega lá dentro, fala com o chefe dela assim, tem um mal educado aí fora te esperando. Pronto, a sua reputação chegou antes de você, entendeu? Então isso é muito importante. Você trabalha com vendas, então, você tem que fazer o seguinte, você tem que ver como é que vai ser a minha primeira impressão, a primeira impressão que eu quero deixar. Porque você pode escolher, porque primeiro a pessoa tem que te comprar. Para ela comprar a sua ideia, ela tem que comprar você. Se ela não comprar você, ela não compra a sua ideia. A pessoa vai ficar escutando e procurando desculpas para dizer que você não está falando certo. Então, essa primeira impressão, ela vai ficar para sempre. Se você passa uma impressão de desonesto, você pode praticar honestidade o resto da vida, mas aquela pessoa vai achar você desonesto. Então, você nunca tem uma segunda chance de causar uma primeira boa impressão. Eu estudei profundamente sucesso como uma ciência. Do mesmo modo que você aprende física, que você aprende química, que você aprende biologia, você pode aprender a ser bem-sucedido na vida. Não é ter sucesso, não. É ser bem-sucedido. É diferente. Eu posso ter um cantor que tem sucesso como cantor, mas você vai ver a vida dele pessoal, tá uma bagunça. Eu posso ter um jogador de futebol que joga muito bem, que é bem-sucedido no futebol, que tem sucesso no futebol. Quando eu falo bem-sucedido, é o completo, é o somatório da ópera. Então, para você ser bem-sucedido na vida, você precisa de 6 ingredientes. Do mesmo modo que você não faz um bolo só com farinha,
nem só com manteiga, nem só com ovos, apesar de cada um desses ingredientes ser necessário, porém não suficiente, a mesma coisa acontece com ser bem-sucedido. Eu preciso de uma boa autoestima e eu tenho uma ótima notícia para você. A sua autoimagem, ela não é construída de cimento, ela não é construída de aço, ela é construída de linguagem. Do mesmo modo que ela foi construída linguisticamente, ela pode ser reconstruída linguisticamente. Segundo é a sua habilidade de se comunicar. Terceiro é a sua habilidade em estabelecer metas e saber transformar os seus sonhos em metas e metas em realidade. Muita gente tem sonhos, mas sonho é uma coisa que não tem data. Quando você coloca uma data num sonho, ele deixa de ser sonho e passa a ser meta. E o universo começa a conspirar a seu favor. O outro ingrediente importante é a atitude. A sua atitude vai determinar a sua altitude na vida. Então, se você tem uma atitude de cortesia, de amizade, de querer o bem de todo mundo, para eu perder, para eu ganhar, você não precisa perder, a não ser que você insista, aí é problema seu. Então, essa atitude ajuda tremendamente. A dedicação ao trabalho, o único lugar que eu conheço que sucesso vem antes do trabalho é no dicionário. Sucesso você conhece, trabalha com T. Mas, por outro lado, trabalhar só também não resolve. O operário de fábrica trabalha a vida inteira, aposenta com salário mínimo, levanta cedo, leva a comida numa marmita, né? Só trabalhar também não interessa. E o último ingrediente, que às vezes a pessoa tem dificuldade em entender, é você ter ambição. Ambição no bom sentido. É o que o japonês chama de Kaizen, melhora contínua. Hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje. Em 1945, Hiroshima, Nagasaki, 40% do Japão destruído pela bomba atômica. Hoje o Japão está per capita entre os 3 melhores países do mundo. O que fez o Japão semi-destruído em 1945 ser hoje uma potência mundial? Uma palavra, K-A-I-Z-E-N, Kaizen, melhora contínua. Então a ambição que eu digo aqui é uma ambição saudável, é uma ambição de fazer o hoje melhor do que o ontem, o amanhã melhor do que hoje. Isso você vai passo a passo construindo. Obrigado por ter assistido até aqui e se inscrevam no canal.